Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos começar um livro novo, o livro de Zacarias. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, vamos lá. Zacarias capítulo 1, exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim. Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive uma noite, uma visão, eis que homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as muralhas que haviam no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios, brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhes mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra agora está calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando terás compaixão de Jerusalém, na cidade de Judá, contra as quais está indignada há 70 anos? O Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo que falava comigo, e este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vieram confiantes. Porque eu estava pouco indignado, mas eles se agravaram mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me do dia nela e reconstruindo o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a consolar Jerusalém. A segunda visão, chifres e os ferreiros. Levantem os olhos e eis que vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são chifres que dispersam Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas esses ferreiros vieram para amedrontar e para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá e para lhe espalhar. Esse texto de Zacarias, capítulo 1, é um chamado. Um chamado mais uma vez, chamado a Deus ao arrependimento. Zacarias, ele começa a ter visões sobre as coisas que vão acontecer. Ele começa a ter visões sobre os próximos passos, né, para Israel, para Jerusalém. E não são passos muito bons. Esses passos, eles vêm acompanhados: se arrependa, se arrependa.
Quando Deus te dá uma orientação, você é pronto para cumprir essa orientação ou você demora? Ou você simplesmente não faz? Quando Deus te dá uma palavra, você vai ali e você faz ou não? Quando Deus te direciona para algo, às vezes a gente fica louco pela voz de Deus, a gente fica desesperado para ouvir a Deus, para entender Deus, para ruminar as coisas que Deus tem para nós. E é engraçado, né, que a gente faz isso e quando Deus fala, a gente não cumpre. Se Deus agora se levantar do trono dele e te der uma palavra, quem é você nessa palavra? Se Deus usar um profeta nessa terra e fala, faça isso, vá até tal lugar, respira tal coisa, faz tal coisa, vai ali, conversa com tal pessoa. Qual é a tua parte na rapidez dessa história? Muitas vezes Deus fala exatamente o que Ele quer que a gente faça. E a gente vai assim, ó, rodando, rodando, rodando. Aqui Deus chamou o povo a um arrependimento. O Evangelho de Cristo, ele tem como base arrependimento. Ou eu e você nos arrependamos, né? Arrependamos mesmo, do lugar onde a gente caiu, ou nós nunca veremos a glória de Deus. Eu acho muito engraçado, sério mesmo, esse evangelho do faça você mesmo. Faça você mesmo o seu próprio evangelho. E são essas as pessoas que elas buscam a revelação de Deus e não tem. Deus não tem se revelado para muita gente. Na geração onde a liberdade religiosa é a mais clara, na geração onde podemos adorar, onde podemos orar, onde podemos ler a Bíblia, onde podemos consagrar, jejuar livremente, é a geração que as pessoas menos escutam a Deus. Vocês já observaram isso? A geração onde ninguém que queira Deus tem falta de acesso. É a geração onde as pessoas simplesmente são surdas. Porém, mas por quê? Porque existe uma religião. E essa religião é a religião deste século. E é assim. Vai ser feliz. Se não está fazendo mal para ninguém, pode ir. Eles estão prontos. Esse século, ele está pronto para destruir o seu futuro. E você está pronto para combater isso? E você está pronto para viver uma outra história que não seja essa? Este século, este mundo, ele está pronto para levar a tua alma para o cárcere. Eu quero saber se você está pronto para negar tudo isso e seguir na presença do Pai. Há um convite da parte de Deus para mim e para você nessa manhã. E esse convite é um convite ao arrependimento. Deus, ele nos chama a um arrependimento genuíno. Deus, ele nos chama a um arrependimento eficaz. Sabe aquele arrependimento arrebatador? Olha, você pode levar a sua vida do jeito que você quiser, é ou não é? Quando a gente está perto de uma pessoa de Deus, a gente quer ficar igual a ela. Você já esteve perto de alguém assim muito, muito de Deus e que você pensa assim... eu quero ficar desse jeito. Senhor, eu quero tanto ouvir Deus igual essa pessoa. Senhor, eu quero tanto, sabe? Tá perto de Deus, ouvir que nesse ouvidinho audivelmente. Por que eu não consigo ouvir Deus e fulano de tal consegue? Como seria bom se Deus falasse comigo, não é? Como seria bom se eu estivesse perto dessa pessoa, ou se eu tivesse o nível que essa pessoa tem. Mas você sabe, você não faz ideia do nível de renúncias dessa pessoa. Essa pessoa, ela renunciou tantas obras da carne, mas ela renunciou tantas obras da carne, que Deus se levanta do trono, se inclina e fala com ela. Qual é a chave, Poliana? Qual é a chave? O negócio é o seguinte: os seus esforços não compram Deus, a tua família não compra Deus, você vir de uma família cristã não compra Deus, você está em contato com pessoas não compra Deus. Você sabe o que faz Deus te oferecer de graça e genuinamente a presença dele? Santidade. Quanto mais santidade, mais você escuta o Criador. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Eu falo rindo porque tá na Bíblia.
Poliana, eu quero ouvir Deus. Santidade. Poliana, Deus fala comigo? Fala. Por que eu não escuto Deus? Falta de santidade. Todas as vezes em que eu quero muito ouvir a voz de Deus, eu não estou ouvindo. Eu falo com Deus, Deus, eu preciso realinhar minha santidade. Ai, Deus, eu quero, na verdade, agora, eu quero te ouvir nisso, Pai, eu quero te ouvir. Mas para eu te ouvir, eu sei que eu preciso ter uma santidade realinhada. Senhor, realinha minha santidade. Senhor, me dá um novo batismo, um batismo dos meus ouvidos, para que eu possa te ouvir e te obedecer. Senhor, envia pessoas santas para minha mesa. Pessoas santas se aproximam de pessoas santas. Os iguais se aproximam, gente. A verdade é essa. Nós não casamos com esse inimigo, gente. Os iguais se aproximam. Se você casou com um homem ou com uma mulher muito assim, praticamente um perseguidor do evangelho, você pode ter certeza que uma hora você foi desse jeito. Ninguém casa com o oposto, você casa com semelhante. Ninguém é amigo do oposto, as pessoas são amigas do semelhante. Ei, deixa eu te contar, a graça, ela alcança, ela transborda. Quem tá perto da graça, todo mundo é agraciado. É engraçado que quando tem alguém na mesa, todo mundo ganha. Se tem um garçom e ele quer servir uma pessoa específica, ele vai ter que servir todo mundo. Porque ele não pode simplesmente chegar, servir água para você e não servir para os outros. A não ser que seja um lugar pago. Mas se for uma festa, o garçom ele chega na mesa, ele quer servir você, ele vai ter que servir todo mundo. Então, se você estiver na mesa certa, Deus vai falar com você. Se você estiver conectado com pessoas certas, Deus vai falar com você. Se você estiver alinhado com pessoas certas, Deus vai falar com você. Ele se inclina do trono e ele pensa, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas com santidade, eu vou dar minha palavra para essa pessoa. Poliana, então, qual é o primeiro passo para eu ouvir a Deus? Santidade. A Bíblia, ela explica direitinho do jeito que você tem que fazer, da forma que você tem que fazer, com cânticos, hinos, louvores, palavras, jejum, adoração. Ter uma vida reta, santa, proba, casta, parar de falar mal dos outros, ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E ali Deus vai realinhando a tua vida, Deus vai realinhando a tua história. Há um convite de Deus hoje, te chamando ao arrependimento. Eu quero saber se você quer responder esse convite com Deus. Eu assisti uma pregação ontem do Luciano Subirá. Eu fiquei muito impressionada. É uma pregação que ele fala cuidando do corpo. Aline, qual que é o nome da pregação? Aline que me mandou. Qual que é o nome, gente? Eu postei no grupo. Qual que é o nome dessa pregação? Eu acho que é cuidando, pra gente deixar registrado aqui. E ele começa a pregação dizendo o seguinte: eu venho de família crente. Olha lá, Vi, no grupo que eu postei. E me fala aqui para eu deixar registrado. Eu acho que é cuidando do corpo, do Luciano Subirá. Ele fala assim: eu venho de família crente. Eu passei a minha vida inteira consagrando ao Senhor. Eu sou crente, eu sou pastor. Eu desde adolescente eu tenho experiências com Deus. Há um cuidado com o corpo. Luciano Subirá. O cuidado com o corpo. Quero deixar registrado, porque se alguém quiser assistir depois, né? O nome do vídeo é O Cuidado com o Corpo, Luciano Subirá. Então ele começa o vídeo dizendo que ele sempre foi crente e que ele dizia, é uma pregação de 6 anos atrás, ok? O Cuidado com o Corpo, Luciano Subirá. Ele dizia que ele não tinha arrependimentos, porque ele sempre esteve em conexão com Deus. Só que ao longo da vida dele, ele foi acumulando, sabe o quê? Peso. Ele chegou a 150 quilos. 150 quilos. E ele achava bonito, ele achava ok, ele achava normal. Até que um dia ele foi numa médica. Ele foi para Itália, acho, pregar numa igreja de uma médica, né? E a médica só observando ele. Quando essa médica ficou hospedada, acho que na casa dele, ela falou: doutor, ou pastor,
seu corpo, sabia que seu corpo é um cartão de crédito? Você tá passando no cartão. Aí ele, cadê seus exames? Viu, os exames estavam ótimos, estava tudo ok. Então ele tinha essa falsa sensação de que ele estava bem. Ele falou, seu corpo é cartão de crédito. Você está passando um cartão de crédito. Você está passando um cartão de crédito. Daqui a pouquinho a conta vai chegar. E na hora que a conta chegar, como é que você vai fazer? Ele riu. Só que ele disse que... E ele ignorou, entrou por aqui e saiu por aqui. Ele disse que ao longo dos próximos anos, um ano depois, começou a conta do cartão de crédito chegou e foi cara. A pressão subiu, o açúcar subiu, o triglicerídeo subiu, o colesterol subiu. Como que diminui isso? E Deus mostrando para ele na palavra como a conta chegava. Então ele chegou a 150 quilos e tudo. E nesse vídeo, já tinha 4 anos que ele estava em processo de emagrecimento, sem bariátrica, mas ele já tinha emagrecido 50 quilos. E ele, nesse vídeo, disse que queria emagrecer ainda mais 8. Ele emagreceu. De fato, ele emagreceu esses 8 quilos e ele permanece. E ele diz que ele sempre disse, eu não tenho uma vida de arrependimentos, porque eu vivi a minha vida toda só para o Senhor. Só que ele disse que depois ele está começando a ler uma nova Bíblia. É a Bíblia da verdade. A Bíblia que os olhos dele são descortinados, em que ele olha que a vida dele tinha muitos arrependimentos. Ele comeu demais, ele destruiu a saúde dele, ele estava vivendo como um ímpio. Ele pregava o evangelho, Deus usava. É porque às vezes a pessoa fica com a falsa sensação, né? Ah, Deus é bom, Deus me usa, tananã. Só que ele disse, olha, nesse vídeo ele fala, olha, eu tenho muitos arrependimentos. E um deles foi ter demorado demais para abrir os meus olhos para minha saúde. Então, um evangelho sem arrependimento não é evangelho. E se até o pastor Luciano Subirá, uma inspiração para a nossa nação, ele entendeu que o evangelho tem que ter arrependimento, quanto mais eu e você, querido. A minha orientação nessa manhã é se arrependa de onde você caiu. Faça uma análise. Ah, Poliana, já tive alguns arrependimentos. Não, mas faz uma análise hoje. Senhor, do que eu tenho que me arrepender? Que aí você consegue se arrepender hoje de coisas que Deus vai trazer no seu coração. Pedir perdão para quem tem que pedir, perdoar quem tem que perdoar. E ter uma nova história, ter um novo caminho e ter um novo curso nessa sua trajetória. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve a um arrependimento genuíno. Aquele, Senhor, que nos proporciona entrar na tenda do encontro. Espírito Santo, nos santifica na verdade e nos aponte o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Olha, que o teu arrependimento seja tão eficaz que ele te proporcione entrar na tenda do encontro. Só para você ter um encontro com Deus, tem uma mesa de banquete sendo preparada para você. E no banquete do Pai, ninguém sai de mãos vazias. Nessa mesa que Deus preparou para você é o teu lugar de cura, é o teu lugar de restauração, é o lugar em que Deus vai mudar a tua sorte. Tem uma mesa para você, que nessa manhã você consiga se arrepender o suficiente para você sentar nessa mesa. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.